Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma Semana do Mestre, esse seriado do YouTube que está fazendo tanto sucesso e ajudando tantas pessoas a transformarem as suas vidas através da mensagem dos grandes mestres da humanidade. Eu sou a Patrícia Cândido e hoje eu trouxe um tema super interessante para você. Você sabia que as plantas têm alma, que as plantas têm energia e que as plantas curam através do seu poder oculto? Pois é, muitas pessoas não sabem disso e acabam recorrendo à indústria farmacêutica para resolver problemas que as plantas têm um potencial para resolver de forma natural. E para falar desse assunto, eu trouxe nessa semana a grande mestre Helena Blavatsky. A Helena Blavatsky talvez seja a mulher mais poderosa que já passou pela Terra. Ela desafiou muitos conceitos, foi considerada bruxa, porque ela falava da espiritualidade de forma livre, sem vínculo religioso, sem que nenhuma religião se sobressaísse, porque ela acreditava que nenhuma religião era superior à verdade. Ela foi a criadora da Sociedade Teosófica e foi a primeira pessoa a falar no Ocidente sobre a energia das plantas. Ela trouxe uma ideia de que as plantas têm um espírito, as plantas têm uma alma e elas interagem perfeitamente conosco. E a Helena Blavatsky, na sua obra Doutrina Secreta, ela construiu um diagrama do universo, colocando todos os seres em ordem de evolução. E ela descreveu perfeitamente todas as bactérias, todos os seres invisíveis, isso antes da ciência clássica, antes da ciência que nós consideramos ortodoxa, considerar que existia vida no invisível. Ela criou esse diagrama e dentro desse diagrama existe desde a menor bactéria até o ser mais evoluído no nível arcangélico. E ela trouxe para o Ocidente uma visão oriental de uma nova medicina, de uma nova espiritualidade e de uma liberdade de que cada um pudesse escolher o seu caminho espiritual. Se hoje nós desfrutamos disso, é porque a Helena Blavatsky passou pela Terra e desafiou a igreja da sua época, desafiou a sociedade da sua época e publicou uma obra incrível onde você encontra todas essas informações. A Helena Blavatsky sempre foi considerada uma garota rebelde. Ela nasceu na Rússia no século XIX e ela fugiu de um casamento aos 17 anos para cumprir a sua missão na região mais alta do mundo, na região dos Himalaias, porque ela sonhou com o mestre Elmória Khan, ela sonhou que ele havia lhe convidado para desenvolver a sua espiritualidade naquela região. E ela não pensou duas vezes, ela fugiu de casa e foi em direção do seu sonho. Lá ela se encontrou com Elmória, com o mestre Kuthumi, com o mestre Saint Germain, com o mestre Larion, onde ela desenvolveu toda a construção da primeira dispensação dos mestres ascensionados para a Terra. Eles passaram todo esse conhecimento para ela e através da obra dela Isis Sem Véu, Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio e outros livros, ela trouxe para o mundo essa noção, essa visão espiritual livre. Para vocês terem uma ideia, a Doutrina Secreta foi o livro de cabeceira de Albert Einstein, de Paramahansa Yogananda, de Fernando Pessoa e de outras personalidades geniais que passaram sobre a Terra. Todas essas pessoas seguiam os ensinamentos de Helena Blavatsky, inclusive Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi teve a sua espiritualidade despertada através dos ensinamentos da Helena Blavatsky. Depois de percorrer o mundo e de percorrer vários lugares, estudando a espiritualidade, as tribos, e para ter uma noção de várias religiões do mundo, a Helena Blavatsky fundou então a Sociedade Teosófica, que tinha como primeiro princípio Satyam Nasti Paro Dharma, que significa que nenhuma religião é superior à verdade. E eu sempre costumo dizer, baseado nos ensinamentos dela, nos conceitos dela, que religião é como perfume. Cada um precisa escolher de acordo com a sua pele e de acordo com o seu gosto. E assim você vai ter o perfume ideal para você, ou a religião ideal para você. E nenhum caminho é certo, nenhum caminho é errado. Só o nosso coração consegue distinguir qual é o melhor caminho. Talvez você enxergue uma planta como um simples alimento ou apenas como um ornamento, como um enfeite. Mas as plantas são muito mais. Elas têm um poder que vai muito além.
elas podem te ajudar a cumprir a sua missão aqui na Terra. Elas podem te ajudar a repor a energia que você perde quando você está estressado, quando você brigou com alguém, quando você está preocupado ou quando você teve um problema muito sério para resolver. As plantas estão aqui na Terra com essa missão de nos ajudar. Elas são mensageiras celestes, elas são emissárias celestes que estão aqui para nos ajudar no nosso caminho de evolução. É por isso que o reino vegetal existe. Ele existe para cobrir a superfície terrestre, para purificar o ar e para ajudar a nossa alma a evoluir. E eu poderia ficar aqui horas falando sobre a Helena Blavatsky. Talvez eu seja fã número 1 dela no mundo, porque eu adorei estudar toda a obra dela, eu adorei estudar a biografia dela e eu poderia escrever um livro só sobre ela, de tanto que ela me encanta, de tantos poderes que ela tinha. O próprio Saint Germain, Elmória, Kuthumi, Hilarion diziam que ela era uma iniciada de 5º grau, ou seja, de um nível mais elevado que o nível deles. E a Helena Blavatsky veio ao mundo justamente para nos trazer uma nova visão, para tirar o véu de Ísis dos nossos olhos, como ela fala no livro dela. E eu desejo que você tenha uma semana iluminada, eu desejo que você procure conhecer mais sobre a Helena Blavatsky, descobrir os mistérios dela, porque eu tenho certeza que se você gosta de ocultismo, se você gosta de esoterismo, se você gosta da área holística, você tem muito para aprender com ela, tá bom? Um grande beijo no coração de todos, uma semana iluminada e muita luz. Eu tenho algumas dicas para você desfrutar melhor este vídeo. Estabeleça uma sintonia com o mestre da semana. Sinta que ele lhe acompanha durante a semana em todos os lugares onde você vai, como se fosse um amigo que estivesse sempre com você. Se você passar por alguma situação difícil, pergunte ao mestre da semana o que ele faria no seu lugar e simplesmente feche os olhos e aguarde a resposta. Então comece a anotar essas orientações e guarde-as como se fosse um oráculo. E depois você pode dividir tudo isso comigo comentando aqui abaixo desse vídeo.